Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Abrace Live, fim de tarde. Nossa live com Imortais da Abrace. É um prazer, uma honra estar com todos vocês, né? Hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial aqui. Deixe-me ver. Ele deve estar já se preparando para entrar, né? Nós temos feito lives aí nos últimos 2, 3 meses, praticamente de terça a sexta, né? São muitas lives. A gente deve mudar essa trajetória de horários a partir da próxima semana. Fiquem de olho nas próximas semanas que nós vamos informar, né? Qualquer mudança que haja, vamos informar aqui para vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixe-me ver aqui. A gente vai estar recebendo o doutor Jean Álvares Cabral. Vem para cá, doutor, vou lhe chamar aqui. Pronto! Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, doutor. Olá, meu nobre. Tudo Você bem? me ouve bem? Graças a Deus, tudo bem. O senhor está me Coloquei ouvindo? aqui. Estou ouvindo muito bem. Coloquei aqui esse equipamento que vai me ajudar a ter excelente que maravilha, audição. Que maravilha, que maravilha. Maravilha, doutor. Seja muito bem-vindo. Em nome do nosso presidente Samir Shelala, né, abraço e lhe dá boas-vindas. Né? É uma honra, um prazer estar aqui, recebê-lo para conhecer um pouco mais da sua história. Né? Então, seja muito bem-vindo. A live é sua, doutor. Muito bem, a satisfação é toda minha, é uma grande honra. Eu tenho estudado o que significa ser membro da academia e descobri que ela é mais antiga de todas as academias em vigência no Brasil. Então isso para mim foi motivo de grande orgulho ter sido indicado e aprovado pelos nossos ilustres companheiros aí. Sim, é uma academia centenária, né? Com mais de 200 acadêmicos espalhados não só pelo Brasil, como pelo mundo, né? Nós temos acadêmicos no mundo inteiro. Antes de mais nada, eu vou pedir aqui um auxílio ao senhor. A gente tem um aviãozinho aqui. O senhor vê aqui no centro, aqui tem um aviãozinho, né? O senhor pode clicar no centro desse aviãozinho, se chamar algumas pessoas que estejam aí para participar da nossa live, o senhor pode chamar. Que aí a gente já faz uma divulgação da live aqui, né? Perfeito. Falar para as pessoas também que é uma live que ela é interativa, então as pessoas que estiverem com a gente, elas podem perguntar, podem interagir, né? E tem o coraçãozinho que é muito importante clicar nele aí, porque isso vai também divulgando a nossa live. Não a gente, que nós não temos acesso a esse coraçãozinho, mas todo mundo que está nos assistindo nesse momento, eles têm esse acesso. Isso ajuda muito na divulgação, né? Para que a nossa conversa possa aparecer em outras esferas dentro do Instagram. Então, como eu disse, seja muito bem-vindo. A gente tem uma certa curiosidade. Como começar pela infância mesmo, né? Assim, falar sobre como era o Jean menino, Jean criança. Que sonhos o Jean tinha? O que o Jean queria ser quando crescesse? Consegue lembrar dessa fase? Lembro sim. Eu estou com 52 anos. Eu sou carioca, nascido na Tijuca. Opa! E meu pai é cearense, da cidade de Barbalha, perto de Juazeiro do Norte. Minha mãe é de Campo de... Juazeiro é muito bom. Isso, e do lado do Juazeiro você tem a cidade de Barbalha, que é uma cidadezinha próxima e que fica ali no sopé da Chapada do Araripe. E meu pai atualmente reside nessa cidadezinha. Minha mãe é de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro,
E meu pai, sendo da Marinha de Guerra do Brasil, se transferiu muito jovem da Escola de Aprendizes Marinheiros de Fortaleza e foi para o Rio de Janeiro. Isso pelos idos de 1962. Ele ingressou na academia em 1958. Pois bem, conheceu minha mãe em 1963. Ele era muito envolvido com o futebol carioca, foi da lista dos atletas para as Olimpíadas e etc. Foi um atleta da Marinha durante muitos anos. E aí, em 1968, no dia 21 de setembro, vim ao mundo como filho mais velho. Residimos durante anos em Madureira, depois tivemos um período em que a Marinha nos destacou, eu digo nós, porque a família toda envolvida, fomos para Santa Catarina. E aí meu pai foi transferido para o 5º Comando do Distrito Naval, que na época era Florianópolis. Nessa época, o que o Jean menino sonhava ser quando crescesse? Quais eram os teus sonhos de infância? Não só digo o seu pessoal mesmo, por exemplo, jogar bola. As duas coisas que eu tinha. Ser astronauta, ser médico. Duas coisas tinham na minha cabeça. Duas. A primeira, futebol o tempo todo. Futebol era tanto futebol que até futebol de botão, que eu mantenho até esses botões até hoje. E a outra questão era que eu tinha certeza que seria professor. Do que eu não sei, mas seria. Porque eu fui alfabetizado aos 3 anos de idade. Pela irmã de minha mãe. Então, essa marca ficou muito forte. Eu tenho aqui ao meu redor, por exemplo, 4.500 livros que fazem parte da minha história, que começou aos 3 anos. Eu tenho livros aqui, como, por exemplo, o livro que foi usado para me alfabetizar aos 3 anos de idade, eu tenho aqui comigo. Você chegou a usar aquela cartilha de Thalita? Não. Lembra? Não, mas eu lembro. Lembro. minha tia tinha um método, ela era professora e tinha um método muito específico que ela treinava na época. Eu fui criado no modelo plenamente militar. Eu estou te falando isso porque eu também aprendi a ler, escrever e fazer todas as equações matemáticas, aritméticas, antes de começar a estudar, antes de ir para a escola, porque minha mãe me ensinava. Minha mãe tinha esse prazer, ela sentava assim, tinha um horário de aprender a ler, aprender a escrever. Que legal, hein? Que bacana essa tua história. Mas e aí, continua. Aí vocês foram para o Rio de Janeiro, né? Não, eu nasci no Rio. Foi para Santa Catarina. Santa Catarina. E lá em Santa Catarina, como foi? Florianópolis. Então, em Florianópolis, a minha vida foi a vida Floripa com aquela praia linda, parece meio que Rio de Janeiro, né? Dá para pegar umas ondas. Tem trechos ali que são muito parecidos mesmo. A ilha tem 42 praias, então por aí você tem uma ideia de como é o espetáculo. Pois bem, passei 17 anos, saí de Santa Catarina aos 20 anos. E tinha Chegou a servir o exército? Chegou a servir o exército, não? Eu tive incursões quando eu saí lá de Florianópolis, muito ligado à Igreja Adventista. Eu fui adventista. Fui adventista durante muitos anos. Muito jovem. Eu adoro a Igreja Adventista. Olha que coisa. Tive uma conexão muito forte com os adventistas. Isso foi uma marca na minha juventude. Então aprendi piano, violão, a cantar, a falar em público, e todo aquele instinto acadêmico de pesquisador, estudioso, nasceu exatamente no ambiente da Igreja Adventista. E aos 20 anos eu estava totalmente assenhorado do ambiente adventista. Bom, daí respondendo essa sua questão sobre a juventude, os sonhos de menino eram 2. Ou eu seria jogador de futebol, ou eu seria professor. Professor, repito, pela influência de minha tia. Ou seria jogador de futebol. Vascaíno de raiz, ali da Tijuca. Ali da Tijuca, não tem como não ser vascaíno. Eu sou Vasco e América. Porque todo mundo que é da Tijuca
tem que ser América. A América é maravilhoso, né? O Ameriquinha ali não tem como não ser. E vascaíno, por causa de meu pai, por causa das influências, das origens mesmo. Pois bem, e aí... Eu cheguei a pegar o América ainda tendo o campeonato, porque meu pai era América, tu acredita? Meu pai era torcedor do América doente. Então, o América não é pouca coisa não, o América é grande. Na década de 70, eu cheguei a pegar jogos, cheguei a ver jogos do América. E participando do campeonato carioca, o estadual, entendeu? Ele estava ainda no América. O América é tão grande que ele é patrimônio do Rio de Janeiro. É verdade. Os quatro grandes do Rio de Janeiro, todos são torcedores do América. Não, sabe por quê? Porque muitos bons jogadores daquela época, e até jogadores de seleção, passaram pelo América, ou tinham alguma relação com o América. O América não é conhecido hoje mais, mas naquela época... Você lembra que tinha no Carnaval o baile do América? Não, com certeza. O Carnaval no Rio de Janeiro, se você não passasse ali no América, não era Carnaval. Você lembra dessa fase? Não, com certeza. Minha irmã, que mora no Rio de Janeiro, lá em Vila Isabel, foi casada com um dos diretores do América, já falecido, esse ilustre colega. Eu tive algumas vezes na sede do América e, já veterano, tive a oportunidade de jogar algumas vezes com a rapaziada lá. O América é espetacular. É tão espetacular o América que o grande Romário tem dito aí na grande imprensa que entre um dos seus sonhos da vida, ser presidente do América seria um deles. Não é pouca coisa, não. Olha que legal, hein? Então, a minha infância foi marcada por isso. Eu fui um menino sem muitas assim, coisas extraordinárias. Era futebol e estudar. E tinha um jogo de botão. Essas três coisas estavam ali muito presentes. Que bacana. Aí a igreja chegou na minha vida aos 14 anos e me marcou daí para frente. Eu atualmente não sou adventista. Eu sou membro da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, tenho um ministério independente. Embora eu atue profissionalmente na área de medicina natural, a minha conexão com esta ordem, que é a OMEB, a mais antiga do Brasil, presidida pelo reverendo Isaías de Souza Maciel, é uma marca indelével na minha carreira. A presença do Evangelho e do cristianismo está muito marcante na minha trajetória. É a coisa mais importante de tudo que eu tenho vivido na vida pessoal. Que maravilha, que maravilha. Pode contar um pouco dessa história, como isso iniciou e o que acontece hoje dentro dessa sua trajetória espiritual? É assim, aos 14 anos houve um jogo de futebol, Avaí contra o América de Barreiros, que é um bairro que tem lá em São José, que é colado em Florianópolis, e eu estava jogando pelo América. E o Avaí veio fazer um jogo, treino, o time de juniores. E lá, nesse grupo de jogadores, tinha um rapaz chamado Jackson, e ele depois veio a ser... Descobri que era meu vizinho. E aí jogamos. E quando tudo estava para terminar, ele falou para mim que era adventista, era o dia do sábado e ele não podia estar jogando bola naquele dia, e aquilo era um furo. Eu disse, não tem lógica, o que isso tem a ver? Disse, não, é porque eu sou adventista, e no sábado a gente não pode jogar bola. Aí eu disse, eu não entendi. Sábado, eu não entendi, qual é a lógica disso? Aí ele disse, a gente se encontra depois. Éramos meninos, criança. E aí o que aconteceu foi um desdobramento extraordinário, porque tanto ele quanto eu largamos o futebol definitivamente e passamos a congregar na Igreja Adventista de maneira efetiva. E ele foi um guia para mim no meu primeiro momento. Ele tem 3 anos a mais do que eu, somos amigos até hoje, mantemos intercâmbio permanente. Maravilha, hein? Bom, aí daí para frente, eu passei a ter diversos discipuladores, orientadores. A Igreja Adventista é uma organização muito marcada pela presença de intelectuais. É uma igreja muito marcada pela presença de uma literatura extremamente elevada.
não Verdade. só pelos trabalhos de Ellen White, mas por todos os eruditos que cerceiam ali, que cercam, melhor dizendo, todo o ambiente do pensamento adventista. Eu mergulhei profundamente nisso e foi a minha formação, digamos assim, espiritual. O contato com o Evangelho. Pois eu vou lhe dizer uma coisa que talvez lhe agrade, né? Eu sou preparador de elenco da Seven Filmes, que é uma das principais produtoras que pertence, né, trabalha, né, com exclusividade assim, para a Igreja Adventista. Então, os últimos grandes filmes, as últimas grandes produções da Igreja Adventista, eu fiz a preparação de elenco. Eu tive diretamente envolvido. Então, que maravilha, muito bom. Eu conheço muito bem do que o senhor está falando e realmente a igreja é uma excelência nesse quesito pensamento, construção da palavra e de como propagar a fé, né? Eles têm uma sabedoria imensa, Mas veja, tem uma outra marcação que é a que mais me marcou realmente na minha vida. A Igreja Adventista possui inúmeras universidades pelo mundo. Ela é uma organização muito ligada ao ambiente intelectual. Você tem faculdade de medicina, faculdade de pedagogia, de teologia e etc. Muitos cursos. Eles têm uma grande universidade em São Paulo, que é o NASP. Então, essa presença universitária fortíssima me influenciou na minha juventude, na década de 80. Eu fui profundamente marcado por isso. Tive um grande amigo, que ainda, graças a Deus, é vivo, já bem idoso, o professor Edson Pereira Carvalho, lá em Florianópolis, que me iniciou no conhecimento da Bíblia. E a partir desse início, desse embrião, foi que me apaixonei, então, pelo Evangelho. Quando você me pergunta sobre a trajetória espiritual, há uma separação, obviamente, entre a religião e a espiritualidade. Sim. Sob o ponto de vista espiritual, eu entendo o que está no Evangelho de São João, no capítulo 15, quando Cristo diz que nós devemos permanecer nele e ele permanecerá em nós. E é essa conexão individual, absolutamente vertical, que consiste na experiência espiritual verdadeira de um cristão. Sob o ponto de vista religioso, e eu faço essa separação, aí você tem um cenário sociológico, você tem um cenário cultural, que ele é oscilante. Por exemplo, o adventista de Santa Catarina tem características diferentes de um adventista, por exemplo, do Pará, da Amazônia, porque, obviamente, a cultura regional marca. Porém, em qualquer lugar, as pessoas que foram iniciadas nesta tradição têm um apego pela leitura, pelo estudo e pela pesquisa, não só da Bíblia, mas de todos os cenários que se apresentam, de maneira absolutamente fundamental. Então, eu fui muito marcado. É fantástico. Eu fui marcado por minha tia, fui marcado primeiro por minha tia, irmã de minha mãe, que é professora, e depois marcado pelo ambiente intelectual dos adventistas. E isso ficou comigo até 1997, quando eu saí da Igreja Adventista e criei meu próprio ministério em conexão com a Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil. Que maravilha. Só uma parte aqui, ó, o nosso presidente, Samir Shelala, está dando as boas-vindas aqui. Seja muito bem-vindo, Jean Alves. Um prazer tê-lo aqui conosco. Um abraço. A honra é toda minha. A honra é toda minha. Um recado aqui do nosso presidente. E adiantando um pouco esse assunto, falando sobre essa questão mais intelectual, né? Qual é a sua visão da importância das academias, né? Por exemplo, a Abraço, uma academia centenária, né? Como nós falamos no início. Como o senhor vê essa importância de uma academia para a sociedade, para um país, na sua visão? Eu entendo que uma academia, e a Abraço, objetivamente falando, ela cumpre um papel que já é histórico, até pelo tempo que ela tem dentro do Brasil. Eu entendo que ela é um celeiro para se preservar tradições que não podem ser perdidas.
tradições sob o ponto de vista da ciência, da história, das artes e da literatura. Nós vivemos um momento muito trágico da história nacional. A língua portuguesa tem sido assassinada por um modelo de educação horrível que tem se perpetrado em todos os cenários da educação nacional. E aí os dados são... Olha, corroboro com cada palavra que o senhor falou. Cada palavra. Isso é verdade. Os indicativos são muito claros. Nós somos uma vergonha no mundo quando você olha para os números do PISA, por exemplo, que dão uma pisa, como dizemos aqui no Nordeste. Dão uma pisa. Uma pisa no nosso país. Isso é uma vergonha. E eu entendo que academias... E doutor, eles agora querem ensinar o que não conseguem ensinar presencialmente, eles querem ensinar pela internet. É muito difícil, porque as pessoas não são treinadas nas fases anteriores da alfabetização e do ensino médio para serem autodidatas. Lógico. E o estudo pela internet exige uma aplicação e uma dinâmica pessoal muito firme. Você tem que estar pegado ali, você tem que gostar de estar cheio de livros. E uma disciplina rígida diante de um computador ou do aparelho do celular, que já é ruim. Mas muitas crianças hoje não têm computador em casa. Então elas estão atreladas ao celular, o que já dificulta o aprendizado. Porque quando você pega o aparelho, a tendência é dispersar. É lógico. Dispersar. Você vai brincar com ele. Naquele aparelho, não são só as redes sociais. Qualquer chamada, qualquer mensagem que entre, vai levar o aluno para o outro lado. Né? E ali você perde o foco. Então, eu particularmente entendo que uma organização como a Abrace tem uma elevada responsabilidade social de fazer acontecer diante de toda a sociedade brasileira essas tradições e esse conteúdo de reserva que temos da identidade brasileira. Sim. E isso é um desafio. E é um desafio que compete, acredito eu, a cada membro, a cada participante, levar com grande responsabilidade. É assim que eu me aproximo da Abrace. Eu tenho uma rede de alunos, tanto no cenário universitário como professor, mas também em conexões diversas, em outras organizações que faço parte, e assenhorar-me não só de quem são todos os membros da Abrace, mas o que fazem, como fazem e como eu posso apresentar ao meu público. Esses companheiros é fundamental para se criar essa conexão de força do que significa a identidade que nós defendemos e que me parece muito clara, a identidade brasileira. Nós somos atacados por um fenômeno chamado mundialização do gosto. E não é só do gosto pela comida, é o gosto pela leitura, pela música, é a mundialização, é globalismo. E aí? Sim. Ninguém sabe nada, por exemplo, Sabe por quê, sobre os nossos patriarcas. Muitas pessoas confundem opinião, né, com conhecimento. Conhecimento é uma coisa, opinião é outra. Opinião qualquer um pode dar, né? Sim. Conhecimento nem todo mundo tem. Então... com toda certeza. Mas veja, quando eu tenho feito essa experiência em muitos lugares, você pergunta a um adolescente qualquer que ele cite o nome de, por exemplo, 2 patriarcas que fundaram o Brasil. Ele não consegue saber, por exemplo, quem é José Bonifácio. Ele não tem noção, ele não sabe nada. Quer dizer, essa juventude atual, ela não tem reservas de conhecimento que possibilite uma percepção do que é o Brasil. A academia, como a Abrace, tem essa tarefa, através, obviamente, da expressão de seus membros. Cada um de nós, além de defender certas peculiaridades científicas, artísticas, cada um na sua área, mas há de se ter essa sensibilidade para esse pano de fundo. Porque onde é que está a identidade do brasileiro? O que é ser brasileiro? Nós temos que saber. O que é ser um russo? O que é ser um alemão?
O que é ser um norte-americano? Essas nações, por exemplo, as pessoas desses países, quando eles ouvem o hino do seu país, se emocionam. Nosso povo não sabe cantar o nosso. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Mas sabe por quê, doutor? Outra prática, né, que foi abandonada e que era lindo na minha época, Sim. quando eu chegava na nossa época. Na nossa época, quando a gente chegava nas escolas, seja particular ou escola pública, antes de subir nas salas, era obrigatório o quê? Todo mundo no pátio, enfileirado, com distância de um braço, porque possivelmente já pensava no coronavírus, aí tinha o distanciamento social, ou seja, nós éramos treinados aqui a nos apaixonarmos pela nossa pátria. Nós éramos treinados para isso. Todos nós chegávamos e antes de subir na sala, cantávamos o hino nacional, né? Isso. Que era obrigação, e em algumas escolas ainda cantava o hino do Estado. Em algumas escolas. Era. Olha, isso daí é tão forte. Recentemente, numa de minhas aulas com meus alunos e alguns jovens que estavam presentes, me fizeram essa pergunta. Afinal de contas, o que significa ser brasileiro? E eu disse para esses jovens a minha impressão do que significa ser brasileiro. Eu disse a eles o seguinte: ser brasileiro tem a ver com o sentimento da morte de nossos ancestrais. Eles se acharam estranho. Morte de nossos ancestrais? Eu disse, veja, meu jovem, quem já viajou para o exterior, e eu já tive em alguns lugares, e muitos companheiros aqui já tiveram, quando a gente vai saindo do espaço aéreo brasileiro, e o comandante diz lá no avião, senhoras e senhores, estamos saindo do espaço aéreo brasileiro, dá uma sensação de que nós ficamos sem família. A nossa família sumiu. Eu estou indo para um lugar que eu não sei onde é. Quando a gente está voltando, e ele diz, senhoras e senhores, acabamos de entrar no espaço aéreo brasileiro, dá uma sensação de estarmos em casa. Bom, eles perguntaram, mas de onde está a história da morte? Eu disse, eu posso visitar os meus ancestrais. A nossa terra, as nossas raízes estão conectadas, antes de tudo, com o nosso sangue. Estão conectadas onde estão nossos avós, onde estão os nossos bisavós, onde está a família. Então, o que é ser brasileiro? É ter essa conexão, no meu caso, com meu avô Joaquim, pai de minha mãe, com meu avô Antonino, pai de meu pai. E essas conexões que me fazem ser um carioca, porque nasci no Rio de Janeiro e tenho a família de minha mãe lá. E ser um cearense, porque a família de meu pai e os meus ancestrais, por parte de pai, estão no Ceará. Mas eu morei 5 anos em Belém do Pará. E a minha carteira de identidade, eu nunca deixo de tirar do Pará. Ela é paraense. Aí eu fui treinado em Santa Catarina nos primeiros dias de minha vida. Então, sou um barriga verde. Eu tive a oportunidade de fazer estudos no ensino médio no Instituto Adventista Paranaense, lá em Maringá. Eu sou paranaense. Depois eu fui para São Paulo, sou um paulista de Limeira. E meu filho mais novo nasceu em Limeira. Bom, aí aprove a Deus me levar para a gloriosa Sergipe, aonde o povo diz 80. E aí eu aprendi a dizer 8 e 80. Então, assim, eu estou em Caruaru, na gloriosa Pernambuco. Eu sou literalmente esse cara que sabe dizer o que é ser um brasileiro. É ter as conexões com essas culturas, com o jeito de falar, com o se queres, se não queres, diz, do catarinense, manezinho da ilha. É ter a conexão com o Papa Chibé, lá de Belém. Não é essa? Quando eu chego em Brasília e me encontro com meu querido amigo, professor Walter de Paula, aí eu digo a ele, agora eu estou na capital, aqui onde todos nos encontramos, e aí a brasilidade fica muito marcante. Então, ser brasileiro, disse aos jovens, é ter essa noção de que nosso sangue está aqui, nessa terra.
nossos ancestrais estão aqui. Quando eu quero rememorar as minhas origens, eu sei para onde vou. Eu vou ao cemitério São João Batista, lá no Rio de Janeiro, e deixo um buquê de flores para meu avô e minha avó. Então eu sei de onde venho. Aí o americano diz isso da terra dele. Você chega na Alemanha, os alemães dizem o mesmo. Então a gente precisa ter essa conexão com a terra. Ora, lamentavelmente, nós vivemos a maldição da mundialização do gosto. Então, hoje a juventude acha que eles fazem parte da Coreia do Sul, porque tem uma banda dos meninos aí que fica dançando e rebolando, e aí eles são dessa turma. Mas os meninos não sabem cantar um Amor da Caipira? Não sabem um Amor da Caipira? Isso é uma vergonha. A nossa educação é uma vergonha. Vergonha. Eu não sou adversário e nem um fanático contra as culturas estrangeiras, de maneira nenhuma. Mas nós não temos nada da nossa. E aí é que está o problema. Acredito que a academia como a nossa tem grande poder intelectual e de conexões para estimular convênios que façam com que as escolas possam ouvir mestres como nós somos, do Brasil, mestres do Brasil. Eu acho que isso é o que me enche a alma de felicidade de estar nesse grupo. Que maravilha. Antes de a gente prosseguir com essa prosa tão boa, eu queria só fazer um adendo aqui. Eu tenho para justamente concordar com essa sensação da gente se sentir no nosso local, né, na nossa terra. Sempre que eu chego no Rio, eu sou carioca também, né? Sempre que eu chego, eu moro em São Paulo. Sempre que eu chego no Rio de Janeiro, o avião vai descendo ali, sabe? No Santos ali no Dumont. Galeão, Santos Dumont. Normalmente eu desço sempre no Santos Dumont porque meu pai mora em Copacabana até hoje, né? Morou a vida inteira ali. E aí quando o avião desce assim, cara, eu tenho aquela sensação de estar no meu lugar. No Rio, como em nenhuma outra cidade do mundo, porque eu já morei em outras cidades, eu já morei em outros lugares, já morei na Europa, já morei em vários lugares, mas a sensação que eu tenho quando eu chego no Rio de Janeiro... Eu estou na minha casa. Eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa. Juro que eu sinto isso. Eu tenho essa sensação. Eu tenho essa felicidade, graças a Deus, de me sentir em casa em 9 estados. Olha que maravilha. Isso é um privilégio. Por exemplo, quando eu chego ali em Belém, no mercado. Quando eu chego ali no mercado do Ver o Peso, por exemplo, em Belém do Pará. Eu adoro ver o Peso. Sabe que aqueles amigos ali vêm com aquele açaí na tigela. Nossa, que maravilha aquilo. E os amigos que fizemos ali, eu estou em casa. Então eu me sinto totalmente em casa. Quando eu chego em Florianópolis, eu tenho saudosismo. E o Ciro, a época do Ciro? Que coisa bonita que é ali, né? O Círio de Nazaré é uma festa... Círio de Nazaré é uma coisa muito linda, né? É uma coisa monstruosa. 2 milhões de pessoas na rua. É inacreditável. É uma coisa... Quem não conhece, quem nunca teve no Ciro e está ali perto, é inacreditável. É verdade. Pensar. É uma festa popular, cultural, com inúmeras... Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, que nós vamos em caminho, se não acaba mais nossa conversa. voltando para a academia, qual foi a sensação que o professor, doutor, mestre teve quando soube que seria empossado como o imortal da Brás? Qual foi a sensação? Dois sentimentos importantes me vieram. Primeiro, o sentimento de honra e, sobretudo, pelo convite feito por 2 amigos. Quem me fez o convite direto foi o professor Evanildo Bragança Mendes, grande amigo nosso, que é lá do Pará. Por isso eu lhe disse que eu tenho grande conexão com o Pará. Eu tenho realmente uma raiz ali na boa terra paraense. O Pará lhe ajudou na imortalidade. Foi, com toda certeza, com toda certeza. Mas eu conheci o Evanildo dentro de um projeto. Eu fui diretor-geral de uma faculdade e tivemos encontros em diversas situações. Eu e Evanildo, foi como nos conhecemos há mais ou menos uns 7 anos. E naquelas ocasiões havia um maestro
que nos coordenava nos trabalhos, que era o professor Walter de Paula, aí lá de Brasília. Sim. E o professor Walter fez a ponte. Então, quando eu recebi o convite, e poucos momentos depois o Walter se manifestou dizendo: será uma honra se a comissão aceitar e tal, eu tive assim a sensação de estar entre irmãos, porque esses dois camaradas são irmãos, como se fossem meus irmãos de sangue. Que maravilha. E a segunda sensação que tive, e aí foi já um pouco mais ponderada, porque essa foi a do impacto. Assim, Sim. Esses dois amigos conhecem a minha história no esforço de levar a medicina natural para o Brasil há 26 anos. Então, eu acredito que por conhecerem todo o lastro que eu realizei no Norte e no Nordeste brasileiro, o que houver de medicina natural, científica e técnica no Norte e Nordeste, nasceu comigo. Não existe nada fora do meu trabalho. Na região Sudeste, Centro-Oeste e Sul, não. Nessas regiões tem outros grandes companheiros. Então foi esse primeiro impacto. O segundo impacto foi o de saber o seguinte, a sensação que tive, já sentado aqui no meu cantinho, refletindo sobre o que significaria isto. Meu pai foi praça da Marinha do Brasil, não foi oficial. Sim. É um homem negro de origem extremamente pobre, filho de um homem também extremamente pobre e que foi assassinado na década de 60, e o avô de meu pai foi escravo. Olha. Então me veio o sentimento de que eu gostaria muito que o avô de meu pai me visse na Abrace. Olha, que bonito. Entendeu? Nossa, eu me emocionei agora eu me emocionei. Foi isso, essa emoção que você teve. E aí, imediatamente, Deus, eu peguei o telefone e comuniquei ao meu filho, que está com 25 anos, e aí eu disse a ele, uma corrente de muita dureza está sendo quebrada na família, porque eu terei a dignidade, a honra, a grandeza de estar num colégio de brasileiros que pensam o Brasil e que, através de sua experiência pessoal, procuram influenciar a sociedade brasileira para que esse senso de brasilidade seja forte entre nós. Isso me marcou como segundo grande sentimento. Que bonito, que bonito. Foi isso. Foi exatamente isso. Ufa! Não, agora essa foi emocionante. Eu senti realmente... Foi o que eu senti. Emocionou muito, professor. Essa foi de mestre. Essa fez a gente sentir a sua vibração aí, viu? Parecia que o senhor estava aqui do lado, porque foi muito forte essa. Isso mesmo. Aí está aqui, ó, a Lessa falando, Marluce Lessa falando do professor Jean, grande mestre, né? Naturologia clínica. Grande mestre. Doutor, assim, em relação à academia, ficou muito claro, é incrível, tudo que o senhor falou, realmente tem uma coerência muito grande. Qual seria, assim, uma dica para alguém que está agora, com toda essa dificuldade que nós estamos vivendo, né? Mas alguém que quer seguir essa carreira? Quer ser um professor, quer se tornar um doutor, quer seguir uma carreira acadêmica e, ao mesmo tempo, lecionar, ensinar, né? Qual a melhor dica que o senhor consegue dar? Uma dica boa para que essa pessoa, ele ou ela, tenha sucesso nessa empreitada? Eu acredito que todos nós somos dotados por Deus de vocação natural. Há em cada pessoa uma inclinação natural por algo. Por exemplo, a gente observando as crianças, eu tenho 6 netos, observando os netos, você percebe se eles são ligados à área de exatas ou de humanas. Por exemplo, o menino pega lá um carrinho, desmonta ele todo, Sim. destrói ele todo e depois fica numa luta
infinita tentando juntar as partes e não consegue. E aí você fica observando. Ele não desiste, monta errado, mas ele monta. Sim. Ele dá um jeito. Aquilo é óbvio, será um engenheiro, será um matemático. Ele, por instinto, o instinto natural dele vai nessa direção. Quando você, desde pequeno, dorme com um livro em cima da sua cara, você será um professor. Eu acho que essa é o meu caso. Eu já dormi muitas vezes com os livros, agarrados nos livros. Então, eu acho que o primeiro fator é a vocação. Ninguém aprende o que não gosta e ninguém faz o que não quer. Então, o primeiro passo é descobrir se realmente se sente feliz ensinando. Esse é o primeiro fator, porque está ligado a esse sentimento vocacional. Sim. O segundo passo, e aí eu acho que com isso fica bem claro, é levar com grande responsabilidade a missão de ser alguém que vai influenciar os outros pela história de sua vida. Porque ser professor não é ensinar disciplinas A, B ou C, mas é encantar a vida do aluno com a sua própria história, com sua carreira, com sua trajetória. Os alunos normalmente não se ligam muito no que o professor diz, mas em quem ele é. E isso tem a ver com ser professor. Então precisa ter conduta retilínea, precisa ser estudioso. Eu tenho uma frase para isso, doutor. Eu tenho uma frase para isso. Exatamente para essa situação. A frase diz assim: aquilo que você faz grita tão alto que o que você fala ninguém ouve. Isso é uma frase bem forte. Porque é muito importante a gente ter a nossa atitude, né, como premissa básica para a construção do caráter, do exemplo. Né? Então, quando você faz, as pessoas estão tão ligadas no fazer daquela pessoa que o outro está falando lá, ninguém está nem se importando com aquele que é o falastrão. É verdade. As pessoas estão olhando para quem está fazendo, né? Isso é impressionante na vida, né? Eu entendo que educação, ser professor, tem a ver com isso. Não tem a ver com as teses, não tem a ver com monografias, não tem a ver com isso. Isso são detalhes. Isso acontece como consequência de uma vocação que te faz feliz e que você abraça porque é a sua vida. Então, ser professor é isso. Toda profissão tem treino. A monografia, isso são treinos para você aquecer para o jogo real da vida, né? O jogo real da vida exige o treino. Agora, treino é treino, jogo é jogo. Exatamente. Quando você chega na sala de aula, isso é um princípio que vem, para mim, dentro da minha visão, vem da palavra de Deus, em que diz o seguinte, em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16 e 17, diz: não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Então, quando eu entro na sala de aula, ou no meu consultório, ou eu tenho que ministrar algo ao público, a que eu tenho firme na minha cabeça é a seguinte: essas pessoas na minha frente são santuários de Deus. Eu não posso falhar. Então, esse senso está comigo. Então, eu darei o meu melhor e Deus estará vendo que aquilo foi o meu melhor de verdade. E não uma aula meia boca. E não, assim, um serviço mal encanado. Os meus alunos normalmente são obrigados a me mandar parar, porque eu sempre estouro o tempo da aula. Ou seja, eu sempre tenho mais para oferecer do que aquele tempo está me limitando. Então, assim, professor, sua aula termina às 9. Tem que me botar para fora às 9h05, porque se deixar eu vou até às 11. Está entendendo? Que é essa coisa da paixão, da vocação pelo conteúdo. Então, ser professor tem a ver com isso. Se uma pessoa não está apaixonada por aquilo que faz, ela precisa se repensar. Precisa se rever, fazer o que Santo Agostinho, Tomás de Aquino ensinaram, que é o exame de consciência.
Precisa se repensar, Sim. porque você não pode tentar abençoar pessoas se você mesmo não se abençoa no processo. É verdade. Total, total. Muito bem colocado, muito bem colocado. Aí, gente, duas dicas incríveis, né, para a carreira de vocês aí. Com certeza é inesquecível o que foi falado aqui. Agora, olha, por incrível que pareça, o tempo voou. Não sei se o senhor está acompanhando o tempo aí, Estou mas acompanhando ali sim, aqui no reloginho. nós temos aí, eu acho que já temos aí o quê? 10 minutos no máximo, né? Menos de 10 minutos. Porque são só 50 minutos a live, né? Então, Certo. quando o papo é muito bom, as ideias Passa voam, rápido. né? Passa muito rápido. Isso, é verdade. Então, eu estou muito feliz com esse nosso papo e eu acredito que todo mundo que está ouvindo está meio extasiado, porque é muita informação e, ao mesmo tempo, é muito aprendizado. Então, é uma aula esse papo com... Um professor tinha que dar uma aula, não tinha outro jeito. É o jeito. E a última pergunta minha, ela tem uma importância grande assim, para toda a nossa sociedade, né? E é uma pergunta que foi se transformando ao longo desse período que nós estamos vivendo esse ano, né? Nós, quando começamos as lives há quase 3 meses atrás, a gente chamava de tempos extremos, porque a gente estava numa situação muito de desconforto e surpresa, né, com algo tão forte chegando. Então, a gente chamava de tempos extremos. Aí houve uma mudança na diretoria, nós conversamos sobre tudo isso. Você sabe, né, intelectual gosta de conversar, né? Então, a gente percebeu que a gente precisava mudar isso, precisava avançar, até para atualizar os nossos softwares, né? E ter uma visão mais para frente, né? Mais real. Então, nós trocamos os tempos extremos para fim de tarde, né? É como se o que era uma coisa extrema virou fim de tarde. O que é um fim de tarde? Essa analogia quer dizer o quê? Fim de tarde você não pode impedir o fim da tarde dela de chegar, né? O fim de tarde vai chegar de qualquer maneira. Ou seja, as pessoas vão se contaminar de qualquer maneira. Não tem jeito, muitas pessoas ainda vão perder suas vidas. É uma situação que você não tem mais como frear. Dentro desse íntere, e por conta de toda essa situação, qual é a sua visão para o pós-Covid? Como é que a sociedade se movimenta e segue caminho na sua visão? Novamente, eu acho que passa pelo fenômeno da educação. E nós estamos em déficit, numa dívida muito grande nesse aspecto. As pesquisas têm demonstrado de maneira absolutamente clara, já é de conhecimento público, que o Covid-19 ele provoca nas pessoas que são lamentavelmente levadas a óbito um fenômeno chamado trombose por embolia venosa. E essa questão está devidamente assentada nas pesquisas de autópsias feitas no Hospital Sacco, na Lombardia, e também em Pérgamo. São aproximadamente 115 cadáveres que em 48 horas foram submetidos à autópsia e todos eles com trombose por embolia venosa. Ora, se isso já está ficando claro, e as pesquisas devem tentar entender com clareza isso, as medidas que devem ser tomadas de imediato é prevenir que isso aconteça. Bom, os estudos há mais de 50 anos de hidroxicloroquina, por exemplo, prova que ela evita a trombose por embolia venosa, porque está salvando vidas. Então, sobre o Covid, meu entendimento vamos fazer como o time que está ganhando. O time está dando certo. Eu me lembro de um grande jogador, eu era menino, mas eu cheguei a ver um pouco, Dadá Maravilha. Dadá Maravilha não tinha habilidade de um Tostão, não tinha habilidade de um Rivelino, não tinha habilidade de um Pelé, mas meteu 900 e não sei tantos gols. Por quê? Porque dava certo, ia de canela, ia de costa, ia de qualquer jeito.
Ora, se está dando certo, tem que investir nisso. Nós já temos informações suficientes para entender que esse medicamento alivia o sofrimento e alivia o problema da trombose por embolia venosa. Agora, passado esse momento, que eu acredito que vai ainda mais uns 2 meses, por diversas razões justificáveis e inconfessáveis, essas situações aí, eu entendo que a sociedade terá uma grande dificuldade de se readaptar a regras que são exageradas. Veja, é impossível, você mencionou há poucos instantes, é impossível que uma pessoa deixe de pegar o Covid-19. Impossível. É. Ela talvez não pegue hoje, mas vai pegar. Exatamente. Mas veja bem, professor, isso é uma coisa que notoriamente todos já têm essa noção. Mas aí que está o problema. Todo mundo tem essa noção, mas você vê o comportamento das pessoas de pânico, desespero, para interagirem umas com as outras. Então você está andando na rua e parece que você é um leproso que vai passar uma desgraça para alguém, quando você... Como assim? Então isso é uma aberração. Isso é uma aberração cultural, que está sendo construída essa cultura, e isso está acontecendo por falta do conhecimento primário de que quem vence vírus, bactérias, fungos e parasitas é o sistema imune. Então, em vez de falarmos de Covid-19, nós temos que falar sobre fazer atividade física, respirar o ar de boa procedência, comer alimentos saudáveis, dormir bem, beber bastante água. Você aumenta a imunidade exatamente. E não permite que o vírus tome conta do teu organismo. Exatamente. Mas você não tem, observe como isso é sério, nós não temos, em nenhum lugar eu não tenho visto, campanhas nacionais, e aí o Ministério da Saúde está falhando nisso, os governos estaduais estão falhando e as prefeituras também. Você não tem campanhas sobre melhore sua imunidade, se alimente melhor, você não tem isso. Olha, eu vou dar uma dica que é da área da medicina natural. A campanha é forte em cima de use máscara. E a máscara, tem uma coisa muito séria na máscara, porque a máscara, isso já vem em muitos casos, tá? E não é uma coisa que eu estou falando sem conhecimento de causa. A máscara, para algumas pessoas que têm deficiência respiratória, ela é gravíssima. Ela é um problema. Ela é um problema, porque, por exemplo, por exemplo, vou ser bem sincero, a máscara me incomoda profundamente. Primeiro porque eu uso óculos, não tem negócio de passar sabão no óculos, isso não resolve. Isso é conversa fiada. A máscara me prejudica. É óbvio que eu uso a máscara, eu uso que eu saio, eu tenho minha responsabilidade, mas ela me prejudica muito. A minha respiração, ela fica, 30%. Eu estou lhe falando sério. Você está num fenômeno... É um fenômeno dito hipóxia. Você tem uma redução oxigenativa. Exatamente, eu tenho isso. Eu tenho. E é agora, natural, veja, é do meu organismo. Eu fui correr com a máscara, não aguentei. Não consigo fazer exercício físico com a máscara. Entendeu? Agora veja, existem produtos naturais. O Brasil possui pesquisas no campo da fitoterapia, universidades federais, nós temos a Embrapa. Você pega, por exemplo, na farmacopeia brasileira, o óleo de hortelã. Óleo de hortelã. Um vidrinho, eu vou aqui esconder para não mostrar marca nenhuma. Um vidrinho. Tá aqui, pode mostrar. É um vidrinho. Vidrinho. Tem diversas marcas no Brasil, diversas. Cada amigo nosso que estiver na sua região, aí onde for no Brasil, e os que estiverem assistindo. Óleo de hortelã. Eu estou afirmando, como pesquisador da área, que se você utilizar diariamente 6 gotas, um adulto, 6 gotas deste óleo, ao longo de um dia... Isso é óleo essencial? Óleo essencial? Isso, óleo essencial. Serve de inalar também? Serve o que inala? Isso, Pode ser para inalação também? Esse mesmo. O óleo de hortelã, ele tem inúmeras vantagens. Isso melhora a respiração, a imunidade, tudo? Uma das mais importantes ações do óleo de hortelã está
em que ele atinge o corpo humano na relação microscópica entre as arteríolas, as artérias bem fininhas, e a rede linfática e as células. Ele desobstrui. Ou seja, ele evita o infarto, ele evita doenças cardiovasculares. 34% da população brasileira sofre de problemas cardiovasculares. O óleo de hortelã é um magnífico preventivo, além de melhorar o desempenho, estomacal, mata vermes, melhora a respiração, evita infecções. Como é que você tem um produto desse que brota em qualquer fundo de quintal, no Brasil? Você tem hortelã, ele nasce numa tigelinha, se você botar. E você não tem isso numa campanha nacional, que preveniria muitas enfermidades. Eu tenho, por exemplo, enfrentado dengue, H1N1, chikungunya, com óleo de hortelã. E o Covid-19 também. Mas as pessoas que dirigem o país parecem não ter muito interesse de estudar as ervas e plantas medicinais. Doutor Jean, olha, está sendo fantástico o nosso papo, mas infelizmente nosso tempo acabou. Para a gente não ser derrubado e a gente sair de forma abrupta, vamos finalizar essa live. Eu quero lhe agradecer muito. Gratidão, grande aprendizado, viu? E esse óleo aí de hortelã maravilhoso. Vamos todos comprar e nos proteger. Tá? Muito bem. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live. Foi incrível, viu? Muito obrigado. Ok, meu amigo. A honra é toda minha. Um grande abraço para todos os irmãos aí. Grande abraço.